Estamos ao vivo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Bem, pessoal, vamos hoje por uma live com uma pessoa nova por aqui no canal, que é a Donata. Eu vou aproveitar e já mandar aqui alguns convites para quem mais estiver por aí e a gente dá início com a chegada da Donata Cardoso. E o que mais está disponível hoje para a gente? Que delícia essa quarta-feira, gente. Foi um dia e tanto por aqui. Oi, a Donata já tá aqui, gente! Deixa eu ver aqui o pedido. Bora lá! Já foi. Mas está disponível aqui. Olá! Oi! Tudo bom? Boa noite! Boa noite a todos. Boa noite a todos e boa noite a senhorita, que também está iluminado do lado de cá, pelo menos por aqui. Aqui também. Tá tudo Por aqui também. Que delícia ai, falar vamos lá. sobre vulnerabilidade e permissão. E eu vou dizer o seguinte, né, para quem está chegando agora e para quem vai ouvir a gente depois também, quando a gente faz uma escolha, naquele instante daquela escolha, a gente já entra na energia daquilo que vai ser talvez daqui 10 dias, mas já estava lá. E quantas coisas foram assim, na onda da semana, até chegar nesse horário, nesse momento. E está pautado sobre a vulnerabilidade e a permissão. Exato. E por quanta permissão a gente teve que passar essa semana, Gelisa, até chegar à live? E por quanta vulnerabilidade a gente teve que passar essa semana? Sempre começa com a gente. E que contribuição a gente pode ser para as pessoas que estão ouvindo, né? Que estão assistindo. Quantas possibilidades essa escolha, né, de trazer. A gente trouxe 2, né, que é vulnerabilidade e permissão, mas faz parte dos 5 elementos da intimidade, que é uma forma, né, de alguns conceitos específicos de Axis. Então, Donata, eu queria, né, primeiro super agradecer por a gente estar abrindo, né, essa noite de quarta-feira, esse mês de maio, para mim, é uma abertura do mês inteiro, né, de possibilidades, com os 5 elementos, que se trata de um conceito de Axis, que são ferramentas que a gente também já pratica, utiliza, compartilha, ensina. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque é a primeira vez que você está comigo aqui, que a gente está juntos nesse momento dessa escolha. Quem é a Donata Cardoso? Para as pessoas saberem, conhecerem um pouco mais. Bom, obrigada por perguntar. Eu sou facilitadora certificada, né, de Access Consciousness desde 2020. E as ferramentas de Axis são uma aventura tão incrível para mim, né? Eu estou no Axis desde 2017 e desde então a minha vida mudou de formas que para mim na época, antes de eu entrar, era inimaginável, né? A gente tem alguns conceitos e crenças que isso é imutável, isso eu não consigo mudar. E se tudo fosse possível, né? E se tudo fosse imutável? E se tudo, até a nossa dor mais profunda, a gente pudesse ter um ponto de vista diferente sobre aquilo, né? O que traz um outro olhar, né? Então, foi muito libertador para mim. E eu escolho trabalhar com isso, eu escolho ser as ferramentas de Axis, né? Então, eu adoro falar que, assim, nada como ter uma caixa de ferramenta. Nada como ter uma caixa de ferramenta para você sair de qualquer situação que você esteja. Isso, assim... Meio MacGyver, né? Meio MacGyver. Você tira uma, tira outra. Mais um pouquinho. Essa foi mais eficiente, essa foi menos eficiente. Vamos que vamos, né?
e o que mais é possível. Uhum. E esses 5 elementos da intimidade, né, que vulnerabilidade e permissão, são 2 deles, né? E eles são a chave para a gente fluir nas situações que acontecem na nossa vida, né? Para trazer mais possibilidades para tudo que acontece na nossa vida, porque o olhar que a gente tem para aquilo que está acontecendo é o que diz como é que a gente pode mudar aquela situação, né? Porque o grande presente é a gente ter a disposição de mudar qualquer coisa que está acontecendo, né? E ter essa permissão para poder mudar tudo. Então, é isso. Acho que esses 5 elementos da intimidade, primeiro você começa com você mesmo. Então, quando você tem esses 5 elementos com você mesmo, você é um presente para o mundo e você passa a ser isso para as outras pessoas também. E o legal quando você fala, né, são 2 dos 5 elementos, né? E quando a gente fala dessas perspectivas que é única de cada um, e essa chave de ter e ser a permissão em qualquer situação é o maior presente. E aí a gente lembra que é apenas a minha perspectiva sobre aquele, digamos, né, que é o que a gente sempre usa e percebe, né, como problema, e são várias e infinitas possibilidades, e quando a gente adentra nessas ferramentas, sendo, né, a permissão que as pessoas sempre falam, né, qual a diferença do fazer para ser? Qual que é a diferença, Donata, do fazer para ser a permissão? É uma grande diferença, né? O ser é uma, assim, tudo o que, primeiro, assim, tudo que a gente vai criar, tudo que primeiro a gente precisa ser isso, né? A gente precisa ser esse elemento para a gente poder criar aquilo que é, né? Então, a diferença de ser e fazer é um lugar onde a gente está fazendo para fora, né? É uma coisa que a gente está fora de si, está fazendo para o outro, está fazendo ou para mudar uma situação, ou está fazendo uma ação, né? Fazer é a ação que você quer mudar aquela situação. O ser é a perspectiva de você possuir aquilo, né? Você é aquilo, né? E aí, a partir do momento que você pode ser aquilo para o outro e mudar a perspectiva do outro também, né? Então, primeiro, a gente sempre começa com a gente. Outro dia eu falei para uma amiga, ela assim, mais ou menos, como é que poderia ser em termos de exemplificar isso, né? Eu falei, sabe aquelas coisas que saem lá das entranhas? Você nem sabe veio, mas você já veio e fez? Esse é um ser. Agora, se você vai ficar ali calculando, projetando, verificando todas as portas de saídas, todos os sinais vermelhos, amarelos e verdes, aí você só está só fazendo. Exato. Maravilhoso esse seu exemplo na prática. O fazer, ele requer a mente, né? Requer essa coisa do to-do list, né? E as coisas que eu tenho que fazer, e a gente vai para a linearidade disso. Primeiro eu tenho que fazer isso, para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo, para ter o resultado que eu desejo, né? Então, e o ser é essa coisa que você falou maravilhosamente bem, tá nas entranhas, não requer esforço, né? Não requer nada, você simplesmente é aquilo, né? Então, E quando você se torna isso, você nem percebe. E não tem nenhum esforço para você ser aquilo. Você simplesmente é aquilo. Você não precisa pensar, né, para ser. E quando é o espaço dessa vulnerabilidade? Eu acho que a pessoa que trouxe mais clareza durante todo o meu processo de já estar, né, com a Axis, você falou de 2020, você se tornou CF. E eu lembro que no início da pandemia,
A primeira classe que eu participei com o Gary Douglas, né, que é o fundador, e o Dr. Denry, foi em São Paulo. E essa questão da vulnerabilidade, ele trouxe pra gente naquele momento que, assim, sabe quando você começa a arrancar a casca da ferida para ela pegar um solzinho e cicatrizar? Não é a parte mais gostosa? E aí eu lembrei de um acidente de moto que eu tive, que eu me estratalei toda. E eu falei, realmente, faz sentido arrancar as cascas. Aí que a cura realmente surge, né? A cicatriz abre espaço para as novas células, enfim. A gente pode brincar com isso e trazer mais clareza também sobre vulnerabilidade? Opa, muita! Vulnerabilidade é muito mal interpretada, né? Por todo mundo, né? Porque as pessoas têm esse olhar, e na verdade, assim, a gente aprendeu a ser assim, né? Que a gente não pode ser vulnerável, porque se a gente for vulnerável, a gente é fraco, né? É uma demonstração de fraqueza, né? E se tudo isso for um interessante ponto de vista, sabe? Porque o que eu experimento com vulnerabilidade é essa coisa de você ser uma ferida aberta mesmo, né? E o que é essa coisa de você ser uma ferida aberta exposta, né? Porque de verdade, quando você está nesse espaço de que você não pode ser vulnerável, você está fugindo ou querendo se esquivar daquilo que você não pode ser vulnerável, porque se a outra pessoa descobrir essa sua vulnerabilidade, ela vai atacar aquela sua vulnerabilidade, você não vai conseguir lidar com essa situação. E nada é oposto do que parece ser, e tudo é oposto do que parece ser, e nada é oposto do que parece ser, e tudo é oposto do que parece ser. Né? Porque esse é um interessante ponto de vista mesmo, porque se você está nessa posição de que você tem que defender aquilo que você não pode mostrar, que você tem que esconder aquilo, adivinha o que vai acontecer? A pessoa vai se tornar mega consciente daquilo que você está querendo esconder loucamente, e se ela tiver a intenção de te atacar de verdade, ela vai entrar naquilo. E seu ponto de vista cria sua realidade. Se você acha que você expor aquilo, a pessoa vai te matar, de verdade ela vai, porque você tem esse ponto de vista, e se ela entrar naquilo, de fato, isso vai acontecer. Então, a gente cria isso como uma realidade pra gente, né? Então, assim, essa coisa de ser a ferida aberta, eu já tive esse ponto de vista de que eu não podia errar, de que eu não podia ser vulnerável, eu já tive nesse lugar, né? Mas o dia que eu escolhi expor as minhas feridas, isso foi uma mágica tão gigantesca para desarmar a outra pessoa, para você expõe, olha, eu tenho dificuldade com isso. Olha, eu não consigo lidar com isso. Olha, eu não tenho estrutura emocional, o que quer que seja, para lidar com isso que você está lidando. E você expõe isso. Quando você expõe isso, a outra pessoa desarma. A outra pessoa... É como um balde de água fria, né? Total! Ela tá pronta para pegar aquela sua ferida e expor ou atacar aquilo, e ela simplesmente desmonta. E sabe o que ela faz? Te dá colo. Ela te acolhe, porque você está expondo a sua vulnerabilidade. Então, o que eu experimento com vulnerabilidade é um espaço de integração. É um espaço de estamos juntos nessa. É um espaço de eu tô com você. E você não precisa me atacar. Porque do mesmo jeito que eu tenho feridas, você também tem. E a gente está junto nisso. Então, quando você baixa totalmente as suas barreiras e está nesse espaço de você expor aquilo que te dói tanto, expor aquela sua ferida mortal, a outra pessoa vai fazer de tudo para te dar um pouco de conforto. Ela até pode não te dar um colo, mas ela vai
talvez se desarmar também. E talvez expor A realidade já ponto de vista. muda. A realidade já muda totalmente. Né? Então, essa coisa da vulnerabilidade, quando eu estive nesse espaço de poder, de fato, expor as minhas feridas, hoje eu tenho isso como um superpoder. Hoje eu uso a minha vulnerabilidade como um poder mesmo, sabe? Olha, eu posso falar de tudo com você. Inclusive das coisas que eu não gosto que você faça para mim. Inclusive esse lugar que você está está querendo me atacar o tempo inteiro, porque você vê que isso é uma fragilidade minha, eu estou expondo essa minha fragilidade para você. E que a gente pode criar a partir desse momento que eu não tenho nada para esconder de você. Isso cria tanto, Gelisa. Isso cria tanto, sabe? É um espaço onde você desarma de fato a outra pessoa. E aí ela não tem como te atacar, ou te ferir, porque você já chegou e falou aquilo que é. O espaço está dado, né? Nesse momento o espaço está dado. E é muito espaço, e aí eu acho que a pessoa, quando a gente fala, né, ela não tem aonde te atacar, é porque ali fica tudo tão cristalino, tão claro, que ok. Aí tem que ter uma outra atitude, imediatamente uma nova escolha, e por isso a realidade muda imediatamente, né? Exato. Então, e aí quando você está nesse espaço de vulnerabilidade, de fato você pode receber qualquer coisa. Sabe? Você pode receber o que está acontecendo, receber a ferida do outro, né? E o outro também pode te receber, né? Então, e também cria esse espaço de você ter total clareza de quem é a outra pessoa também, né? Que às vezes pode ser um cretino, às vezes pode ser... As energias ficam bem mais claras e algumas coisas óbvias, né? Exato. Então, é esse lugar onde nada pode te afetar, sabe? Você está disposto a expor qualquer coisa. E a possibilidade da gente estar presente com o espaço de ser, né? A gente estava falando do sendo, né? Vulnerável. E a permissão, se a gente pudesse falar, para deixar assim, uma forma de que as pessoas que estão assistindo ou que não conhecem a quando ele fala que ele ficou por 6 meses dizendo interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista para todos os pensamentos, sentimentos e emoções? E se a gente usasse isso por 3 horas? Ou se a gente usasse isso por 3 dias? A quem pertence isso? É que deu uma travada e eu não peguei a sua pergunta inteira. Sim, vou trazer de novo então. Estou falando assim, se fosse para a gente deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora, ou recebendo, né, um pouco do que a gente está trazendo aqui, existe uma parte de algumas coisas que a gente estuda que o Gary fala, que ele teve um período da vida dele, que ele ficou 6 meses usando uma ferramenta para ser a permissão. E que foi o interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Então, se a gente pudesse, de uma forma, assim, de ser um presente hoje, deixar uma ferramenta, dar permissão para as pessoas testarem, experimentarem, degustarem e perceber essas possibilidades, como a gente poderia falar aqui para ser utilizado esse interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista? Então, estar em permissão é essa coisa de que tudo é um interessante ponto de vista, né? Então, tudo. Os seus pontos de vista, o ponto de vista daquilo que está acontecendo, o ponto de vista da outra pessoa que está interagindo com aquilo, né? Então, eu não sei se as pessoas conhecem essa ferramenta de Axis, né? Então, o interessante ponto de vista é qualquer coisa que qualquer pessoa te diga,
para que a gente não fique parado naquilo, né? Porque às vezes as pessoas falam algo e a gente fica meio estagnado, porque aquilo não é verdade pra gente, ou aquilo não ressoa muito, aquilo pode ser até uma agressão, pode ser uma coisa que vem meio torta para você. Então, e a gente recebe desse jeito meio esconso, assim, né? Então, quando essa informação chega, você começa a dizer, interessante ponto de vista, essa pessoa tem um ponto de vista interessante. Interessante ponto de vista, essa pessoa tem um ponto de vista interessante. Quando a gente vai fazendo isso, é como se aquele ponto de vista que a gente trancou na gente porque chegou meio torto, ele vai se afastando, é como se ele fosse saindo de você e voltando a quem trouxe aquilo, né? Então, você não se identifica mais com aquilo, né? Então, aí você fala, interessante ponto de vista, essa pessoa me falou isso. Interessante ponto de vista, essa pessoa me falou isso. Aí você pode fazer com você mesmo. Interessante ponto de vista, eu fiquei chateada porque essa pessoa me falou isso. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista interessante porque eu fiquei chateada porque essa pessoa me disse isso. E aí, quando a gente vai falando muitas vezes interessante ponto de vista, a gente vai desidentificando com aquela situação. E aquela situação é como se ela não estivesse mais dentro da gente. Ela vai se distanciando da gente e a gente tem o nosso espaço novamente, né? Então, entrando em permissão agora, permissão é um espaço muito gentil, repleto de gentileza. Não interessa o que a outra pessoa está fazendo. Tudo que a outra pessoa faz é um interessante ponto de vista. Quando a gente está nesse espaço que a outra pessoa é um interessante ponto de vista, o que ela está fazendo é um interessante ponto de vista, o que está acontecendo é um interessante ponto de vista, a gente tem uma tendência menor a entrar na reação daquilo que está acontecendo, né? Quando a gente está nesse espaço de reação, é onde te tira a ação. Então, a reação é esse lugar onde você não está presente com a situação. O impulso que você tem, a reação para aquilo é maior do que você mesmo e maior do que você está presente com aquilo, né? Então, o interessante ponto de vista te dá esse lugar onde você está presente com aquela situação para poder estar em permissão com aquilo que está acontecendo. Né? Então, permissão é um espaço. Permissão é um espaço, Gelisa. É um espaço que você dá. E veio assim, é como se tivesse um interruptor de energia, e aí quando você liga a permissão, é como se você estivesse desligando totalmente qualquer possibilidade de algum julgamento de si, ou da situação, ou daquela coisa, daquela pessoa. É muito maior do que a gente consegue colocar em palavras, né? Adorei isso, Gelisa. Muito legal. Traz luz para aquela situação, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente tenta trazer o nosso ponto de vista para aquilo, né? A gente tenta trazer a nossa opinião para aquilo. E não necessariamente, primeiro, a pessoa está pedindo a sua opinião para aquilo que está acontecendo. Ela está trazendo a dela. Né? É o seu ponto de vista sobre aquilo que está acontecendo. Né? E dali aquilo é um engate, não sei, para uma briga começar ou para uma situação, né, estranha começar a acontecer, né? Então, estar em permissão daquilo é não se identificar com aquilo que está acontecendo. Aquilo não é você. Aquilo não te pertence. Aquilo não é seu. Aquilo algo que está acontecendo ali, né? Então, é fora de você. E a permissão te dá esse espaço para você
escolher, te dá a escolha de como interagir com aquilo. Eu brinquei com a história do interruptor, né? Porque aí a gente pode, eu uso também dessa forma, né? Hora de ligar a permissão. Ligar a permissão. E aí, ativar, interessante ponto de vista, da forma, né, que a gente colocou. E esses espaços, eles não só trazem, né? A gente está falando aqui de situações, de coisas, mas como você é mãe, tem dois, né? Eu queria que também para os relacionamentos familiares, né? O que entre a gente, mãe e filho, filho e mãe, o quanto a ferramenta permissão cria espaço. Assim, é onde eu mais aprendo, Gelisa, ter permissão. Essa pergunta eu tinha que fazer para uma mãe, né? Que estivesse já com Axis aí. Então, aí a Donata hoje. Agora é o momento da Donata. É onde eu mais uso permissão. Assim, na verdade, é onde eu mais aprendo sobre permissão. Porque estar em permissão da escolha do filho é o maior presente que a gente pode dar para o filho. Mesmo se a gente sabe que aquela escolha que o filho está fazendo vai dar caca. Tem né, aquela coisa que a gente estava falando. Olha, o poste está ali na frente. Querido, o poste está ali. Olha o poste, pelo amor de Deus. Olha o poste, está ali na frente. E se ele precisar dar uma narigada no poste? Se ele precisar ir lá e tropeçar no poste? E se fizer parte do processo dele, exatamente, receber a cara do poste. Exato. E a gente, como mãe, não está em permissão de ver o filho sofrer, né? A gente não está em permissão. Oi, Gabi, sua linda. Né? As super protetoras, as mães super protetoras, né? E você sabe que eu fiz uma classe recente com o Gary e ele disse uma coisa bem interessante, que ele disse assim: mães, se vocês tentam proteger os filhos, né? Se vocês querem proteger os filhos, saibam que isso é abuso. Você está tirando da criança o direito dela aprender com as situações e saber lidar com as situações. Pode. Pode. E é isso. Ela está tirando o direito dele ser. Exato. Por isso o abuso, né? Por isso o abuso, né? Você não está em permissão daquela situação, né? Então você tira aquilo, o caminhar dele, né? Deles terem isso, obrigada, Gabi, dele ter a própria experiência. Gratidão. E aprender com aquilo, né? E criar a partir daquilo, né? Então, de fato, é com os meus filhos onde eu aprendo mais a ter permissão, né? Porque essa permissão de ver eles tropeçarem, né? Ver eles aprenderem com a própria vida. Uma intuição assim, agudíssima, né? O sol tá lindo, a mãe fala, olha, vai pra escola, leva blusa de frio. Não, mãe, mas tá sol. E aí a mãe, mas leva blusa de frio. Aí quando sai lá da escola, o que tá acontecendo? Chovendo, cadê a blusa de frio? O filho não levou. Aí fala assim, cara, minha mãe é bruxa, né? Só pode. Exato. Mas assim, vamos brincar um pouquinho. Oi, Matilde. Matilde, meninas, sejam todas bem-vindas. Sejam bem-vindas. E então, o que eu percebo, assim, sabe, quando eu estou em permissão da escolha que eles estão tendo, eu crio um espaço para eles terem aquela experiência que eles estão escolhendo ter, sem a minha intervenção, sem a minha opinião, que não foi pedida, né? Sem a minha proteção, né? É muito desafiador isso, Gelisa, sabe? Talvez as pessoas que estão olhando isso falam, é fácil, eu sei que não é uma coisa muito... O que mais é possível, né? É desafiador, né? A gente está em permissão da escolha dos filhos, mas é onde eu mais aprendo com isso.
e tá nesse espaço deles terem as próprias experiências. Isso cria muito para eles, né? Porque nós tivemos a nossa, né? Nós tivemos as nossas Sim. próprias experiências, né? E foi isso que nos trouxe até aqui. Então, e qual é o caminho deles, Falo que né? não é. Sim, eu falo que eu pedi, né, para trazer isso à tona, e também não é o caminho só da a mãe permitir o filho, mas chega em alguns momentos e algumas situações que também os filhos vão ter que olhar para os pais e falar assim, tá, mas foi uma escolha dele, então ok, eu também tenho que entrar nesse processo da permissão. No meu caso, eu falei que eu não tenho filhos, mas eu tenho, né, meus pais, e muitos lugares aí, a mudança que veio com as ferramentas do Axis foi por isso, porque eu olhei para algumas coisas específicas e falei, ok, mas né, escolheram dessa forma. E eu vi que minha mãe, há pouco, ela entrou aqui também. Então, assim, Seja muito bem-vinda. para olhar para as nossas mães, né, e pais, eu falo geralmente mãe porque né, os filhos acabam tendo um relacionamento com mais tempo, né, e às vezes esse tempo ele traz muito aprendizado também com as nossas mães. E aí é o espaço de também ter essa permissão e compreender que ela está fazendo aquilo porque ela também aprendeu com a mãe dela. Então a gente tem muitas coisas que a gente aprendeu que deveria ser assim. Isso. E o que o Axis nos apresenta é uma outra forma de olhar para essas possibilidades, sendo permissão para criar espaço, para criar uma nova realidade. A gente está aqui na oportunidade de criar novas realidades. Possibilidades. E aí requer. Exato. E permissão te dá essa disposição de você ser quando ninguém está sendo, né? Porque as pessoas vivem num estado tão constante de reação mesmo, né? De uma coisa leva a outra, numa linearidade tão grande. Então, você ser você diante das situações é você estar em permissão daquilo que está acontecendo, né? Esse espaço. Permissão é um espaço. É um espaço que permite que as coisas aconteçam. E você é um espaço para aquilo, né? Um observador daquilo. E essa observação, ela muda muito mais a situação do que qualquer interação que você possa ter com aquilo. E esse espaço da interação, muitas vezes a permissão, ela traz para a gente novas conscientizações, né? Novas, por ser o observador, e não o questionador, o julgador, ou sei lá que nome, a gente não precisa dar nomes aqui nesse momento, né? Mas que cria um espaço muito, muito, muito maior, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Estar em permissão é um presente. E a chave de tudo isso é interessante ponto de vista, né? É a gente estar nesse lugar de que tá tudo bem. Essa pessoa tem um interessante ponto de vista, eu tenho um interessante ponto de vista e tá tudo bem. Né? Então isso também cria esse espaço da permissão. Nos permite estar em permissão. E vai muito além só de... A gente está trazendo um pouquinho do que seria isso nos relacionamentos e que expande e vai sendo ferramenta para todas as áreas, né? Uhum. É como se fosse um guarda-chuva fechado e a gente vai e pega essa caixa de ferramentas do Axis, como você falou, e abre esse guarda-chuva, né? E aí você ainda roda ele 360 graus, deixa eu ver o que eu vou usar aqui agora. Exato! Qual delas eu tenho aqui agora? Interessante ponto de vista é uma que a gente está toda hora ali, né? Tudo é interessante do ponto de vista. O Gary, né? Ele fez isso por ano, né? Fez isso e a vida dele mudou totalmente, né? Então, essa ferramenta do interessante ponto de vista muda a vida. E eu vou contar um segredinho, viu? Quando a gente escolheu vulnerabilidade e permissão, eu me coloquei um desafio. Falei, até lá eu vou ser interessante ponto de vista para tudo e qualquer coisa que surgir. Para quê? Surgiu um monte de coisas para utilizar a ferramenta. O que mais é possível agora? Bom, você pediu, não pediu?
Você pediu, de alguma forma, você pediu, ok, o que eu posso saber mais sobre permissão? O universo te entregou. E a começou a aprender. Sim, 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 sim. E acho que, assim, super legal a nossa disposição com olhar para outras coisas que existem e que estão disponíveis, né? Como acessar a Access e tudo que o Access traz para a gente. Eu falo que todas as semanas a gente tem algo, porque sempre tem coisas que estão chegando a todo instante, né? E a gente está brincando aqui com ferramentas super básicas, que estão lá no curso de barras, que é o primeirinho ali que a gente adentra, né? Nessa alegria de ser quem a gente de verdade é, mas é o espaço e o lugar em que a gente também pode ser muito mais contribuição para as outras pessoas, porque a gente passa a ser contribuição para a gente mesmo, né, Dô? Sem dúvida. E tudo começa com a gente, né, Gelisa? Tudo começa sempre com a gente, né? Então, o espaço que a gente é com a gente mesmo é o espaço que a gente cria à nossa volta. E que muda tudo, né? Quem a gente é com a gente mesmo, né? Muda tudo, como a gente se trata, né? E de verdade, esses 5 elementos da intimidade, quando você tem isso com você mesmo, ai, a vida começa a ter um prazer enorme, né? Começa a ter uma energia muito prazerosa. Viver é muito prazeroso, né? Você sai desse lugar do sofrimento, né? Do trauma e vai para um lugar de prazer mesmo. E se a vida puder ser leve, divertida, feliz, prazerosa, né? Então, quando a gente tem esses 5 elementos... Se torna um mergulho, né? Para o ser criador que nós somos, né? Exato. Criador da nossa própria vida. Né? E o que mais é possível? E o que mais está disponível agora? O que mais está disponível agora? Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tem uma mensagem aqui, ó, que mãe de longe ou de perto está sempre olhando para os filhos. Exato. E nessa programação de o que mais está disponível, quando a gente fala, né, dos 5 elementos, eu não lembro se a gente falou aqui especificamente na live. Acho que não. Quais são os 5 elementos? Pode falar, Angelisa. Honra. Vamos começar com o que a gente... Honra, confiança, permissão, vulnerabilidade e gratidão. Gratidão. Que é esse espaço que a gente fala, né, desse mergulho interno e que as coisas podem fluir de uma forma muito mágica, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um presente. E aí a gente... Na descrição nas próximas semanas, então, a gente vai falar sobre os outros elementos, né? A gente já podia convidar as pessoas para as próximas lives. Bora lá brincar e trazer mais. Exato. Então. Vamos embora falar sobre os outros 3. A gente tem as quartas-feiras, então, às 20 horas, a gente pode já deixar marcado esse horário. E esse dia da semana, para na próxima a gente já trazer um pouquinho mais. Exato. E se alguém tiver também dúvida, pergunta, pode entrar em contato com a gente no direct. E a gente traz para a live. Ok, combinado então. E o que mais está disponível? Estou rodando aqui para ver se tem alguma pergunta, porque eu vi que o meu texto está parando aqui. A Priscila, a Patrícia Carrilho, Wanda. Parece que a dona caiu, porque houve aqui. Pessoal, então a gente vai encerrar a live. Se vocês tiverem perguntas sobre esse conteúdo, sobre os 5 elementos da intimidade, né, a gente transcorreu aqui sobre a vulnerabilidade e a permissão. Wanda, um beijo para Paraty. Patrícia Carrilho, acho que é no Sul. Meninas, super boa noite. Mames também, que esteve presente aqui, Carlos Humberto. Um beijo para todo mundo. Fiquem em paz. Na próxima semana a gente vai trazer, então, os outros 3 elementos da intimidade. Tá bom? Beleza?
Beijocas.